Olá, meus amigos. Vamos falar neste vídeo um pouco sobre a poligamia. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Joseph Smith instituiu a poligamia como doutrina na igreja, registrado no livro de Doutrina e Convênios 132. A primeira coisa que observamos logo na introdução é a confirmação da igreja de que Joseph Smith vivia em poligamia cerca de 12 anos antes de registrá-la e se tornar uma lei. Um grande problema aconteceu em 1838, quando Emma descobriu que Joseph Smith estava tendo um caso amoroso com Fanny Algier, de apenas 17 anos. Uma garota que tinha pego para morar na casa deles. A tempestade ficou tão furiosa que Joseph foi obrigado a chamar, à meia-noite, Oliver Cowdery para vir e procurar resolver as questões entre eles. Mas Oliver começou a denunciar as atitudes devassas de Joseph. Em uma carta que escreveu para o seu irmão, disse: "Eu nunca confessei, quando intimado, que deliberadamente menti sobre ele. Um desagradável assunto sujo, imundo, dele e Fanny Algier." E apesar de Joseph acusar Oliver de calúnia, negando seu envolvimento com a menina, hoje há registros da igreja que mostram que Joseph e Fanny foram sim casados em 1833. Em 1838, Oliver foi excomungado da igreja por essa denúncia. Em 1843, Emma descobriu que Joseph tinha tomado sua melhor amiga, Eliza Snow, como uma esposa plural. Eliza estava morando na casa deles, que funcionava como uma pensão. Sentindo-se ultrajada como mulher e traída como amiga, Emma recorreu a um cabo de vassoura como um instrumento de vingança, destruindo as esperanças de Eliza se tornar a mãe de um filho do profeta. A fez rolar escada abaixo, resultando no aborto. Por essa razão, Eliza acabou se mudando. Este acidente forçou que a questão do casamento plural fosse aberta. Joseph tentou convencer Emma diversas vezes de que era uma doutrina de Deus e necessária para a salvação. Algumas vezes, Emma parecia aceitar o casamento plural, mas mudava de ideia rapidamente. Finalmente convencida, em maio de 1843, ela concordou em dar a Joseph outras esposas, desde que ela pudesse escolhê-las. Emma então escolheu 4 que viviam em sua casa: Emily e Eliza Pratdge e Sarah e Mary Lawrence. Mas ele não ousou dizer que já havia se casado escondido com 2 delas 2 meses antes. Emily registrou que o profeta ofereceu um lar e a tratava com muita bondade. Em um ano depois, ela e sua irmã Eliza se casaram com ele, em março de 1843. Sem o conhecimento de Emma Smith, 2 meses depois, quando elas foram escolhidas por Emma, resolveram fazer outra cerimônia para evitar problemas. A partir de então, Emma se tornou rude com elas, as obrigando a sair de casa e encontrar um novo lar. Joseph aproximou-se também de Lucy Walker, que vivia na pensão também e tinha apenas 15 anos. Ela se tornou sua 22ª esposa plural. Emma voltou então a resistir à prática do casamento plural. Entre 1833 e 1843, Joseph Smith casou-se com pelo menos 27 esposas. A maioria desses casamentos sem o conhecimento ou consentimento de Emma. E tudo isso antes da revelação ser oficial. O irmão de Joseph, Hiram, para ajudar a tentar convencer Emma, fez a sugestão de que ele oficializasse a revelação. Além de não aceitar isso, Emma pediu o papel com a revelação
e botou fogo. Porém, Joseph tinha uma cópia. A lei era clara, com relação ao novo e eterno convênio do casamento e pluralidade de esposas. Se não cumprires esse convênio, serás condenado, porque ninguém pode rejeitar esse convênio e ter permissão de entrar em minha glória. Cansado dessa discussão toda, Joseph disse que abandonaria a prática, mas não deu um mês. Emma já descobriu que ele continuava com seus relacionamentos às escondidas. A igreja hoje reconhece que Joseph Smith vivia a poligamia por 12 anos antes de receber a revelação. Isso não é adultério? Outro ponto é que a lei autoriza somente as virgens e quando recebido o consentimento da esposa atual, mas nem isso Joseph teve força para cumprir a própria lei, pois ele teve sim esposas já casadas. Há afirmações de que ele teve encontros sexuais eventuais com algumas mulheres. Para se defender, as chamavam de esposas em vez de amantes, como o exemplo de Almera Johnson, em maio de 1843. Outra instrução dentro da poligamia era que todas as esposas deveriam ser tratadas igualmente. Porém, era evidente a enorme diferença de atenção que Joseph dava para Emma em comparação com as outras. Joseph Smith também tomou mulheres de outros membros mormons para serem suas. Ele usava da doutrina para convencer os maridos a cederem suas esposas, dizendo que naquilo estava o grande desafio da obediência, pois assim Deus ordenou. Para os que não obedeciam, Joseph citava sua própria experiência de que ele estava relutante em seguir a lei da poligamia e só foi adiante porque um anjo do Senhor veio a ele com uma espada flamejante e lhe disse que ele seria morto se não cumprisse a lei. Joseph estava apreensivo com a aceitação do povo sobre essa nova lei polêmica. Mesmo tendo instituído a poligamia, os membros da igreja de outras regiões não tinham conhecimento dela. E quando perguntado sobre isso, Joseph negava a existência de tal lei. Mesmo após a morte de Joseph Smith, a igreja continuou vivendo e, ao mesmo tempo, negando a prática de poligamia para os membros que viviam afastados de seus principais líderes, confirmando que o mandamento é o homem ter somente uma esposa. A igreja só assumiu publicamente que Joseph teve várias esposas em 2014, no site oficial. Acho muito estranho o profeta escolhido por Deus para a restauração do evangelho ter muitas mulheres e ainda sem o conhecimento e consentimento de Emma. E quando descoberto, aplicar isso como mandamento. Relações sexuais sem casamento, solicitar as esposas de outros fiéis, garotas de 15 e 17 anos. Para mim, parece muito baixo usar Deus para encobrir essas sujeiras. A poligamia apenas foi declarada para toda a igreja por Brigham Young em 1858. Ele citou que somente os homens que praticavam a poligamia poderiam se tornar deuses um dia. Em 1882 foi aprovada pelo Congresso americano a Lei Edmunds, que tornava crime a poligamia. John Taylor disse que ia lidar com isso. Muitos homens Sud tiveram que viver na clandestinidade para não serem presos. Heber C. Kimball disse que a poligamia é uma lei estabelecida por Deus para sempre. Seria mais fácil para os Estados Unidos construírem uma torre para remover o sol do que remover a poligamia. O casamento com uma só mulher era visto como uma maldição. George Albert Smith ainda disse: "Nós respiramos o ar livre, temos os melhores homens e mulheres. E se os não-mormons nos invejam, bem eles podem, porque eles são uns pobres que se acorrentam à lei da monogamia e vivem todos os seus dias sob o domínio de uma só mulher. Eles deveriam se envergonhar de tal conduta e o canal ainda mais sujo que flui a partir de suas práticas.
E não é de se admirar que eles devem invejar aqueles que muito melhor compreendem as relações sociais. O governo americano então apertou o cerco em 1887, aprovando a lei Edmund Tucker, que obrigava a mulheres a testemunhar contra os maridos. A igreja perdeu sua condição de entidade jurídica, os polígamos presos perdiam seus direitos civis, entre outras coisas, e apesar disso a igreja se manteve firme na poligamia, dizendo que a poligamia não iria acabar até a segunda vinda de Cristo. Mas após ameaças de invasões nos templos e a prisão da liderança, Wilford Woodruff resolveu por abandonar tal prática e submeter-se à lei. Me parece que houve uma contradição aqui, pois tinham dito anteriormente que preferiam obedecer às leis de Deus em vez das dos homens. Enfim, também foram retiradas 60 páginas de D.C. que continham as instruções sobre poligamia. Há muitos relatos tenebrosos que envolvem a poligamia na história da igreja que não serão citados aqui, mas que você pode encontrar no meu blog, que seguirá na descrição desse vídeo.